pessoa pergunta aqui. Ao praticar meditação, minha coluna se curva e o tronco se inclina. Né? Em que medida isso prejudica a meditação? Para quem é iniciante, para quem está aí, digamos, ainda desenvolvendo um domínio sobre a meditação, a postura é um fator bastante importante, porque a postura vai determinar o modo como você respira. E o modo como você respira vai determinar a qualidade da sua meditação. Isso para quem está aí começando, tá? Para quem tem, sei lá, menos de 2 anos aí de experiência em meditação. Mais ou menos. Então, é importante que você se sente de forma confortável, de forma estável, assuma um mínimo de alinhamento postural, alinhamento da coluna, porque isso vai determinar o modo como você respira, vai determinar a amplitude da sua respiração. E aí o que acontece? Existe uma relação muito importante entre a respiração e o modo como a sua mente funciona, o seu fluxo de pensamentos. Todo mundo já deve ter reparado, né, inclusive fora da meditação, que quanto mais a sua mente estiver agitada, mais rápida vai ser a respiração. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais lento o seu pensamento, quanto mais tranquila estiver a mente, mais lento vai ser a respiração, mais lenta vai ser a respiração. Né? Mais lenta a respiração tende a ser. E o contrário também é verdadeiro. Né? Assim como a mente vai determinar o modo como você respira, o modo como você respira determina o seu fluxo de pensamentos. Certo? Então, assim como você pode mentalmente, intencionalmente, com a intenção mental, determinar o seu modo de respirar, o seu modo de respirar pode determinar, pode influenciar o fluxo de pensamentos. Então, se você aprofunda a sua respiração, se você torna a sua respiração mais profunda e, consequentemente, mais lenta, o que acontece? O teu pensamento ele tende a se tranquilizar. A sua mente tende a ficar mais serena. Tá? Então, a gente percebe que se o que a gente busca durante a meditação é uma mente tranquila, né, um fluxo cada vez mais lento de pensamentos, ao ponto de interromper esse fluxo de pensamentos, que é o objetivo lá em cima, né, para o yogi. O tanto que você puder reduzir a velocidade da respiração, mediante amplitude, amplificação da respiração, melhor vai ser esse processo. E você só consegue ampliar a respiração e torná-la mais lenta se você oferecer mais espaço para aumentar o volume respiratório. E esse volume respiratório ele é expandido, ele é aumentado quando você alinha a sua postura. Quando você curva o tronco, o que acontece? Você fecha a parte da frente do corpo, você comprime o diafragma, você reduz essa possibilidade de expansão. Ou seja, você expande menos ao respirar. E aí, ao expandir menos ao respirar, você vai precisar aumentar a frequência respiratória, aumentar a velocidade da respiração. E isso vai deixar a tua mente mais agitada. Tá? Então, em linhas gerais, é dessa forma que funciona aí a relação entre mente e respiração. E, como eu expliquei, quanto mais lenta for a respiração, melhor vai ser para a sua meditação. Ok? Consequentemente, dependendo da postura que você escolher, essa respiração pode ser mais lenta ou menos lenta, ou mais rápida no caso, né? É basicamente por isso que existem as posturas que a gente chama de dhyanasanas, que são as posturas para realizar dhyana, para realizar a meditação. São posturas que já foram consagradas pelos mestres, que são recomendadas pelos mestres como posturas propícias para se realizar a prática de meditação. Tá? Então, por exemplo, Padmasana, né, postura de lótus, é uma postura que facilita
o alinhamento da postura, facilita o se sentar, né? E você consegue ficar ali estável, com a coluna bem apoiada e bem posicionada para você ter uma respiração um pouco mais lenta e entrar na meditação com mais facilidade. Siddhasana, Sukhasana, que é sentar de pernas cruzadas simplesmente. Todas essas posturas, que são posturas de meditação, né, são dhyanasanas, elas são muito propícias para realizar a prática de meditação. Né? Por isso que tem o nome de dhyanasana. Okay? Não recomendo meditar em, sei lá, posturas em pé, né, Trikonasana, né, Virabhadrasana, enfim, não faz sentido. Não precisa isso. Tá? É basicamente por isso, né, um parênteses aqui, que não existe, né, aquela coisa de meditar no asana. Né, pelo menos não do modo como alguns instrutores de sistemas modernos, né, costumam falar. Isso é muito comum no método Iyengar, por exemplo. Né? Você questiona instrutores no método Iyengar a respeito da meditação, porque eles não praticam meditação, né, no final das aulas e nem durante as aulas. E aí, quando você pergunta sobre isso, eles falam assim, a gente já medita no asana. Né? A meditação ela acontece no asana. Beleza, mas qual asana? Por quanto tempo de permanência? Né? E aí eles estão lá fazendo postura com cadeira, com cinto, com bolster, com enfim, as posturas as mais variadas, com finalidades fisioterapêuticas, com finalidades corporais, posturais, né? E a meditação, nessa altura, já foi para as cucuias, né? Então, não é o mesmo que meditar no asana do método Iyengar, tá? Tem até um vídeo em que eu falo sobre isso, vou deixar no primeiro comentário, tá? E dê uma olhada lá. Voltando aqui ao assunto da postura na meditação. Então, para iniciantes é importante. Para quem tem aí menos de 2 anos de meditação, né, que ainda não conhece totalmente o próprio corpo, é muito importante. Tá? Claro que esse tempo pode variar um pouquinho, né? Agora, se você já é um meditador avançado, se você já tem uma prática de meditação muito consistente, não se preocupa com isso. Não se preocupa se a postura se a coluna está alinhada, se o tronco está caindo um pouquinho. Não se preocupe com isso. Porque a própria prática da meditação é um processo de abandono. Né? É um abdicar de qualquer preocupação, de qualquer tensão que poderia surgir em relação ao que você está fazendo. Né? Então, o simples fato de você se preocupar com a postura e com a respiração durante a meditação já é um fator de interrupção da meditação. Já é uma garantia de que você não vai meditar. Você vai se sentar e vai ficar preocupado ali com como é que está a sua coluna, como é que está a sua respiração. Então, se você já tem uma boa prática de meditação, minha recomendação é abandone progressivamente qualquer preocupação que você possa ter com a postura, com a respiração, com dormência nas pernas, que é muito comum acontecer. Enfim, você vai largando essas coisas todas. Pode ser que a respiração fique um pouquinho mais rápida porque sua coluna tombou um pouquinho. Pode acontecer. Sua perna vai continuar formigando. Pode acontecer. Mas vai abandonando essas coisas. Quando você abandona esses sinais que o corpo oferece, assim como os sinais que a mente também oferece, né, porque a mente vai ficar gritando com você o tempo todo, à medida que você vai abandonando essas coisas todas, você vai mergulhando cada vez mais no silêncio da meditação. E é aí que a meditação realmente acontece. Tá? Eu me lembro que quando eu estava fazendo a minha formação, né, a gente realizava práticas também, né, com a orientação de meu professor. Essas práticas elas aconteciam geralmente no final do dia. Eu chegava às vezes muito cansado para realizar essas práticas. E eu fazia a prática da meditação e com muita frequência eu caía no sono. E acontecia o quê? Eu me sentava ali
Padmasana, por exemplo, Lótus, uma postura que eu gosto bastante, né, de usar para meditar. E acho que não dava 5 minutos, eu já estava caído de sono. Né? A cabeça começava a pender, a coluna ia acompanhando e eu percebia que o corpo estava ali todo torto, né, entre aspas. Mas aí eu fui percebendo que quanto menos eu me preocupasse com isso, quanto menos eu me preocupava com isso, melhor era a meditação. Ou seja, eu deixava o corpo fazer o que o corpo queria fazer. O corpo estava cansado? Ok, deixa o corpo cansado. Deixa o corpo ali. Né? A coluna começava a pender um pouquinho, deixa a coluna pender um pouquinho. A respiração vai ficar um pouquinho menor, um pouquinho mais curta, um pouquinho mais rápida, porque a coluna pendeu, deixa a respiração se alterar. Não tem problema. Como eu disse, para iniciantes isso faz diferença. Porque o iniciante ainda está se habituando a lidar com o corpo, com a mente, com a respiração. Então é interessante construir alguma disciplina, mesmo durante a prática da meditação, mesmo com o risco da prática da meditação deixar de ser uma prática de meditação, porque você vai ficar lá preocupado com o corpo, com a respiração, com a mente. Né? Mas à medida que você vai entendendo essas coisas todas, né, abandona essas coisas todas. Deixa essas coisas todas acontecerem e realiza a tua prática de meditação. Ok? Eu acho que era isso. Se ficar alguma dúvida, me chama. Conversamos. Obrigado. Até a próxima.